A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui começando mais um vídeo, mais uma ministração onde nós podemos aprender e meditar na santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. Eu sou o pastor Daniel, pastoreio a Igreja Metodista em Eugenópolis. É um prazer estar com você, é um prazer ter você conosco no nosso canal. Eu quero deixar uma palavra nessa tarde para nós sobre uma série, as cartas do Apocalipse. E a primeira carta hoje, a igreja de Éfeso. Eu quero ler o texto para nós meditarmos em algum momento. Diz assim, Apocalipse no capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bem, nós estamos falando de uma igreja que está inserida num contexto especial. A igreja de Éfeso não é uma igreja comum somente. A igreja de Éfeso está localizada numa cidade grande. Éfeso, uma cidade importante, uma cidade bem rica, bem financeiramente. E essa cidade, ela tinha algo de difícil de mexer, difícil de lidar. Por quê? Porque havia nessa cidade de Éfeso o culto a Diana. Ora, era famosa a Diana dos Efésios. Então, nós estamos vendo um momento difícil, onde a igreja tem uma barreira, onde a igreja tem a sua dificuldade. O templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, uma cidade supersticiosa. Também era um dos centros do culto ao imperador. É bem verdade, meus irmãos, que o apóstolo Paulo visitou a igreja de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. Depois de uma outra passagem, passou lá 3 anos. Houve naquele lugar um avivamento, houve naquele lugar um mover de Deus. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando os livros mágicos, queimando a superstição. O evangelho espalhou-se dali, por toda a Ásia Menor. Ora, então eu quero trazer para a nossa meditação nesse momento algumas características, a visão do apóstolo João e essa carta escrita à igreja de Éfeso. Não é a visão de Éfeso sobre ela própria, não é a visão do pastor de Éfeso para a igreja, não. Não é a visão do apóstolo João para a igreja, também não. É a visão do próprio Cristo. Eu acho isso importante, porque nesse momento nós precisamos entender que sobre a nossa vida, que sobre a nossa casa, o mais importante não é a visão da sociedade, isso importa, mas o importante, de forma primária, de forma primordial é o que? É a visão do nosso Senhor. Então, essas cartas do Apocalipse, elas se discernem, elas se destacam de muitos textos. Por quê? Porque é a visão do próprio Cristo sobre as igrejas da Ásia Menor. E na igreja de Éfeso nós vamos perceber algumas características muito interessantes. Ora, era uma igreja envolvida na obra de Deus. Irmãos, irmãs, você que está aí no nosso canal, você que vai assistir, vai
ver esta mensagem, visualizar, aprender, era uma igreja envolvida na obra. Nós podemos perceber no texto bíblico que a igreja de Éfeso não era uma igreja apenas teórica, não era uma igreja que só pregava, mas era uma igreja que habitava num cenário onde trabalhar na obra do Senhor era uma verdade, era um fato, era um trabalho intenso, era uma labuta dolorida. Ora, os crentes eram encorajados a trabalhar, não somente a ser espectadores. Nós estamos num momento crucial do tempo bíblico se cumprindo nas nossas vidas, porque tem muitos espectadores. Nós estamos numa era onde os espectadores estão aí, mas trabalhar na labuta do Senhor, esse é o nosso desafio. Não é isso, não é fato, né? É mais do que fato, que a palavra do Senhor nos diz: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Que através desse vídeo você seja encorajado a trabalhar na seara santa do Senhor. A igreja de Éfeso também era uma igreja perseverante nas tribulações. Nós estamos hoje num tempo onde no nosso país, Brasil, no nosso mundo, as nações estão sofrendo amargamente pelo coronavírus. E tanto se fala de um lado, se fala de outro, se fala tantas coisas. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que era perseverante nas tribulações. Esse momento de caos, esse momento de luta, ele tem a tendência a fazer pessoas desanimarem, a fazer pessoas pararem. Mas essa igreja, ela se distinguia também pela perseverança. O próprio Cristo diz, dentro da carta, dizendo: é perseverante, tem paciência. Então, quando eu olho para uma igreja perseverante nas tribulações, eu entendo. A igreja de Éfeso, ser crente em Éfeso, não era ter ibope. Ser crente em Éfeso não era ter popularidade. Ser crente em Éfeso não era ter, talvez, o nome divulgado. Mas ser crente em Éfeso era ser perseguido. Por ser Éfeso um dos cultos, um dos centros do culto ao imperador, havia ali perseguições. Ali os cristãos estavam sendo mortos e não se dobraram diante das perseguições, mas perseveraram buscando a presença de Deus. Irmãos, a igreja atual, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Quando a palavra de Deus nos orienta: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo dizendo que já venceu o mundo. Então nós precisamos crer nessa palavra, que nele nós somos vencedores. Nos vencimentos, naquilo que ele venceu, nós nos tornamos herdeiros, corredeiros com Cristo. Então, a palavra para nós de avivamento, a palavra para nós de fortalecimento nessa hora é a seguinte: haverá tribulação, mas nós não tombaremos no campo de batalha. Haverá luta, mas nós não seremos nocauteados. Haverá tristeza, choro, sim, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós somos a igreja do século atual, mas nós não podemos de forma alguma perder essa visão. Qual, pastor Daniel? Qual visão? A visão de que nós precisamos ser perseverantes. Quando eu olho também para a igreja de Éfeso, eu percebo de uma forma simples, mas de uma forma profunda também, que é bem verdade. O próprio Cristo tem algo contra essa igreja, quando ele diz: abandonastes o primeiro amor. Meus amados irmãos, o que nos faz perder o primeiro amor? O que nos faz perder o amor à obra? O que nos faz perder o amor à palavra? O que nos faz perder o amor à dinâmica do evangelho ministrado no nosso tempo? Nós vamos ver aqui algumas características que nos faz perder o primeiro amor. Eu não estou falando, irmãos, perder somente o amor a Cristo, porque muitas vezes dizemos: eu amo a Cristo, mas e o amor à sua obra? Como trabalhar? Como fazer? Como ministrar? Como vivenciar esse amor de forma diária no cotidiano em que vivemos? Nós perdemos o primeiro amor quando substituímos o amor pela ortodoxia ou pelo trabalho.
Nós perdemos o amor quando nós começamos a trabalhar demais e não pelo amor. Quando nós trabalhamos pelo amor, estamos orientados e baseados na palavra, embasados na palavra. Mas quando começamos a trabalhar e a só se tornar ativos, só nos tornar pessoas, o ativismo dentro dos nossos templos, do nosso dia a dia, e deixamos o amor em segundo plano, isso não é um bom negócio. Nós estamos em um momento onde os pregadores, muitos, desejam trabalhar, mas em prol de um bem maior, não o amor, em prol de ter agendas, em prol de estar a cada dia mais atarefado, pregando para todo lado. Cantores, servos e servas do Senhor no dia a dia da labuta da igreja. Mas nós, como servos do Senhor, nós temos um desafio nesse tempo. E qual é, pastor Daniel, o desafio? É trabalhar, mas tendo como prioridade o amor ao Senhor. Porque a Bíblia vai nos orientar. O perfeito amor lança fora todo medo. Nós estamos num tempo onde o amor está esfriando, mas se nós trabalharmos pelo Senhor e para o Senhor, com base no amor ao reino, com base no amor a Cristo, nós não seremos abalados. Se você trabalhar, meu irmão e minha irmã, pelo amor a Cristo, você não será abalado, diz a palavra do Senhor. Abandonamos o nosso primeiro amor, quando? Quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Nós estamos num tempo de cobertura espiritual. Nós estamos num tempo onde tem se levantado homens, mulheres. Nós estamos num tempo onde tem se levantado apóstolos, pessoas ungidas, dizendo: se você não concorda com isso, se você não concorda com aquilo, você está fora da visão totalmente. Mas o que me faz perder o primeiro amor, o que nos faz perder o primeiro amor, é o zelo religioso. É quando eu me torno um religioso por excelência, mas eu deixo o amor ao Senhor em segundo plano. Quando nós olhamos para uma classe de fariseus que existia nos tempos bíblicos, nós vamos perceber o zelo pela lei, nós vamos perceber o zelo pela escrita, pela leitura. Nós vamos perceber um zelo por tudo aquilo que estava registrado. Mas nós não percebemos uma dinâmica em amar aquele que é o dono da igreja, aquele que é o dono da escrita, aquele que é o dono da obra. Então o nosso desafio no século 21 não é conhecer só a escritura. O nosso desafio não é conhecer somente as dinâmicas do discipulado, que é uma grande bênção. Mas o nosso desafio nesse tempo é conhecer, é aproximar, é viver a intimidade com esse Deus que quer nos achegar, que nos quer perto de seus braços, que nos quer ao lado, que nos quer diariamente ao seu redor, aprendendo, ouvindo e praticando aquilo que ele mesmo nos tem ensinado. Os fariseus, irmãos, faziam, conheciam, mas o coração, disse Cristo, estava longe do Senhor. O coração estava longe daquilo que Cristo esperava. Quando eu olho para a igreja de Éfeso e eu percebo Cristo dizendo isso desta igreja, eu percebo Cristo falando: eu não quero uma teoria, eu quero vocês ao meu lado. E nesse vídeo nós temos a oportunidade de aprender com essa igreja de Éfeso a ponto de quê? A ponto de nos voltarmos ao zelo religioso? Não. Mas a ponto de nos voltarmos à graça e o abraço ao Cristo Redentor, ao primeiro amor com o Senhor. Quando? Quando abandonamos o primeiro amor? Quando abandonamos o primeiro amor? Quando nos tornamos observadores dos ritos, mas o coração está um deserto. Essa palavra, ela vem como um bálsamo para nós aprendermos que podemos sim passar por lutas. Podemos passar por momentos de aridez, momentos de sequidão. Mas como o salmista no Salmo 126 vai relatar,
quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. O que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo os seus feixes. Podemos estar, às vezes, como essa declaração do salmista, em um tempo de sequidão, mas as torrentes do Neguebe, da parte de Deus, virão para regar a nossa sequidão, e tornar a nossa seca em um manancial. Esse era o desejo de Deus para a igreja de Éfeso. Quando Cristo envia essa carta à igreja, Ele não quer condenar. Quando Cristo envia essa carta à igreja, Ele não quer acabar com a igreja, mas Ele quer instruir a igreja a voltar a esse momento, a instruir a igreja a voltar à prioridade, dizendo: tudo é bom, mas o primeiro amor é sempre melhor. Então nós podemos aprender algumas características muito importantes com essa igreja. Além do primeiro amor, nós podemos uma orientação do Senhor. Lembra-te onde caíste. A orientação de Cristo é essa. O passado não precisa ficar nos prejudicando, nos perturbando, não. Mas a orientação de Cristo, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Nem que seja por um momento, para simplesmente eu olhar e dizer onde eu caí, onde eu pequei, o que houve, por que é que aconteceu, quando eu perdi o Senhor, como eu perdi, por que eu perdi o primeiro amor. É bem verdade que nós perdemos muitas vezes a Cristo e não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos nem como foi. Mas nesse momento a orientação do Senhor à igreja de Éfeso foi: eu não quero te destruir, eu quero que vocês se lembrem. Porque se vocês se lembrarem, vocês vão desejar novamente ter eu ao lado de vocês. Então você que está assistindo esse momento da palavra, você que vai assistir esse momento de reflexão, a uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Lembra onde pecou. A sociedade, quando nós erramos, a sociedade nos oprime, a sociedade nos machuca. Mas Cristo, Ele está trazendo: lembra-te. Lembra de onde caíste. Porque aonde você caiu é onde eu quero derramar um bálsamo para curar essa ferida que tem nos afastado. A segunda orientação de Cristo também, além do primeiro amor e lembrar de onde cairmos, é uma palavra muito profunda. É uma palavra que nos nossos dias tem se tornado escassa, tem se tornado deixada de lado. Arrepende-te. A orientação é arrepende-te. A orientação é necessário o arrependimento. É bem verdade que nós olhamos para os evangelhos, nós vemos simplesmente nada mais e nada menos do que João Batista trazendo essa mensagem: arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Agora lá no Apocalipse, o apóstolo João, inspirado na revelação de Cristo, ele libera essa palavra à igreja da Ásia, à igreja de Éfeso, dizendo: olha, arrepende-te. Então eu percebo que esse arrependimento tem que estar conosco diariamente. Esse arrependimento tem que estar conosco constantemente. Arrependimento não é uma emoção. Arrependimento não é um momento onde eu somente escolho, um remorso, e daqui a pouco eu pratico as mesmas obras. Não. Arrependimento é uma decisão, aonde eu decido largar aquilo que eu errei. E eu decido trilhar por um novo caminho. Eu decido trilhar por um trilho diferente. Então esse momento, a palavra, a igreja de Éfeso é para mim e para você. Arrepende-te. Arrepende-te porque Cristo tem um novo caminho.
Cristo tem um novo momento, tem uma nova história, tem uma nova dinâmica para nós. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: se você se arrepender, eu tenho um novo caminho, eu tenho a minha verdade e eu tenho a minha vida para você. Não precisa existir choro, basta decisão. Nós nos deparamos com pessoas que se arrependem com tanto choro, mas não tomaram a decisão. Arrependimento não trata de um emocional onde eu choro muito ou choro pouco, onde eu choro ou não choro. Se você tomar a coragem, tiver a coragem de se arrepender nesse momento, a Bíblia vai dizer, o apóstolo João escrevendo também, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse mesmo Cristo que enviou a carta a Éfeso também nos convida: não pequem, mas se pecardes, se arrependam, porque eu sou o advogado que posso escrever uma nova história sobre a tua vida. A outra orientação à igreja de Éfeso era: volte às primeiras obras. Eu me lembro, com alguns anos de cristianismo, servindo a Deus na igreja metodista, eu me lembro como é bom as primeiras obras, como é bom entrar no culto sem ter um olhar crítico, como é bom entrar no culto e simplesmente levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, como é bom voltar às primeiras obras, a trabalhar, a fazer as obras do Senhor, não por quem merece, porque nós não merecemos, mas simplesmente pelo fato da graça de Cristo que habita em nós e pelo encontro que tivemos com Ele. E essa igreja que era tão zelosa, a igreja de Éfeso, tão zelosa no trabalho, na labuta, agora Cristo a orienta: volte às primeiras obras. Agora Cristo a orienta dizendo: volte à labuta das primeiras obras. Meus irmãos, esse convite dessa palavra para você é: volte a adorar, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a se derramar, volte a sentir, volte a buscar, volte a ter intimidade com esse Cristo, o Cristo da verdade, o Cristo da ressurreição, não somente o Cristo da morte, mas o Cristo que vive dentro de nós. Quando os dois discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, estão indo embora, o Cristo da ressurreição aparece a eles e eles dizem uma frase célebre: não ardia em nós o coração quando Ele nos falava?